Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos de volta. Estamos aqui celebrando a 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, dando continuidade a essa agenda já muito rica, muito especial. Tivemos a palestra de abertura com a professora Mimi Ito, que trouxe reflexões bastante importantes sobre a relação de bem-estar e tecnologias digitais. Tivemos um painel bastante internacional com 4 continentes representados para discutir desafios e lições aprendidas durante a pandemia. E agora entramos na parte da tarde com um painel muito especial também para discutir educação e cidadania digital no futuro 4.0. A gente tem visto e debatido, né, que durante a pandemia a gente viveu uma digitalização sem precedentes, numa velocidade inacreditável de digitalização de serviços, de práticas sociais, de interações sociais. Nossas vidas foram digitalizadas de uma maneira muito rápida e acelerada, e isso traz desafios em muitas esferas, né? E a gente sabe que a dimensão de tecnologia se transformando permanece, né? Novas tecnologias disruptivas seguem aí, temos inteligência artificial, internet das coisas e tantas outras possibilidades de inovação que nos remetem sempre, né, a pensar como é que podemos antecipar o máximo possível e educar não só as nossas crianças e adolescentes, mas nos educarmos como sociedade para que a gente possa fazer uma apropriação crítica, responsável, segura, e que essas tecnologias nos ajudem a potencializar a cidadania em todas as suas esferas. Então, é um pouco em torno desse debate que a gente vai iniciar agora o painel Educação e Cidadania Digital no Futuro 4.0. E para fazer isso, eu queria convidar e agradecer de imediato a Alana Rizzo, nossa colega, parceira, gerente de políticas públicas no YouTube, e que tem uma trajetória incrível, inclusive antes mesmo de estar no YouTube, somando esforços, né, Alana, e colaborando, somando a sociedade civil, empresas, governos, gestores, fazendo esse grande chamado para que a gente possa, juntos, construir uma internet mais positiva, que é o grande tema da 14ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. Então, com vocês, Alana Rizzo. Muito obrigado, Alana Rizzo, em nome da Cifranet, dos parceiros todos que organizam o Dia da Internet Segura. É uma honra ter você com a gente, e bom painel. Passo para você a palavra. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Que tema tão importante, que tema tão instigante, né? Então, boa tarde a todas e todos que acompanham mais um Dia da Internet Segura, que chega hoje a 14ª edição brasileira, com o tema, como o Rodrigo bem lembrou, Juntos por uma Internet Mais Positiva. Não poderíamos falar de uma internet mais positiva sem falar de educação, sem falar de cidadania digital, que é o tema do nosso papo agora, e a gente tem convidados muito especiais. O Rodrigo já me apresentou, mas queria me apresentar para vocês também. Eu sou a Alana Rizzo, eu sou gerente de políticas públicas aqui no YouTube no Brasil, e desde que nasceu, há 16 anos, o YouTube está comprometido em criar esse ambiente aberto de conhecimento, de aprendizado. Fazemos isso em parceria com o poder público, com a iniciativa privada e, claro, com a sociedade civil, as instituições públicas, pais, professores, criadores, usuários da plataforma. A gente fez uma pesquisa recente com a Oxford Economics que mostrou que hoje 92% dos professores usam o conteúdo do YouTube em suas aulas, reforçando, então, né, gente, a importância dessas parcerias. Agradeço muito a presença de todas as nossas convidadas e convidados que estão aqui dividindo uma mesa virtual. Espero que todos estejam bem, né, que vão com certeza enriquecer muito a nossa conversa. A Cifernet, pela organização e liderança de mais um Dia da Internet Segura, e a vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube e nas demais plataformas. Então, para começar, cada convidado terá 10 minutos para suas principais considerações sobre o tema, e depois a gente vai batendo um papo. Vou começar então com o José Gontijo, que é coordenador do CGI. Zé, muitíssimo bem-vindo, estamos ansiosos para te ouvir. Boa tarde, Alana, boa tarde, colegas de painel, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que fica mais fácil, mais didático, mas não se atenham às imagens, se atenham ao conteúdo, que acho que é mais importante, né? A transformação digital, acho que todo mundo sabe o que vem sendo feito no Brasil nos últimos anos, né? Quem acompanha o nosso setor sabe que ela a conversão do analógico para o digital é algo trivial, talvez, mas a transformação é muito mais do que isso, né? Ele tem um impacto dessas novas tecnologias nas pessoas e no mercado de trabalho, né?
E aí, baseado nisso, o Brasil estabeleceu, com participação de toda a sociedade civil, da academia, das empresas, a construção da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que esse ano ela está com consulta pública aberta até o dia 14 de fevereiro para sua atualização, de modo que a gente pudesse agregar a transformação do governo, a transformação da economia e uma sinergia nessa transformação. Mas essa transformação só acontece se a gente tiver, de fato, uma transformação das pessoas, uma transformação do cidadão. Né? São as pessoas que fazem essa transformação acontecer. E essas 100 ações estratégicas que a gente estabeleceu no âmbito da E-Digital, um dos eixos principais dela é justamente a formação de recursos humanos, né? A confiança nesse ambiente digital, como que a gente prepara as pessoas para confiarem nas tecnologias, quando você começar a ter inteligência artificial, começar a ter os seus algoritmos funcionando ali de trás dentro da internet, como é que você precisa entender um pouco daquilo para você confiar naquilo, né? Você teve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem políticas de segurança cibernética, você tem a segurança das redes acadêmicas para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar aquele mundo digital da melhor forma possível. E, paralelo a isso, você precisa qualificar as pessoas para trabalharem nesse ambiente. A cidadania e o governo digital voltado para pesquisa e desenvolvimento é tornar o governo, quando você pensa em governo digital, um governo mais dinâmico. O Brasil ele saltou inúmeras posições no ranking global de governo digital, mas ainda há muito a se fazer. Mas o desafio que se coloca agora é convencer e catequizar as pessoas, baseado na confiança desse mundo digital, a começarem a utilizar cada vez mais esses serviços digitais. Tem um trabalho muito grande da Secretaria de Governo Digital, que vem conduzindo esse eixo dentro da Estratégia Brasileira de Transformação Digital e tem obtido bastante sucesso. E, baseado nisso, a gente precisa pensar na educação e capacitação profissional em TIC, onde nós temos aí o MEC como grande puxador dessas políticas. A estrutura de educação do Brasil ela é complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é muito capilar. Ela dá uma oportunidade muito grande para que todos os brasileiros tenham a oportunidade de se qualificar e se preparar para esse setor. Se você olha o salário médio dos profissionais da área de tecnologia da informação e comunicação, da mesmo nível em outras áreas do conhecimento, ele é maior. Você vê durante a pandemia, onde muitas áreas ocorreu muitas demissões, o setor de tecnologia foi uma das que mais contratou. Então, você tem aí uma transformação, não só a transformação digital da economia, mas uma transformação do próprio mercado de trabalho, onde tecnologia da informação começa a se tornar o que o inglês foi lá algumas décadas atrás, onde era o diferencial. Hoje, tecnologia é o diferencial e daqui a pouco vai ser fundamental para que as pessoas possam atuar, inclusive em outras áreas do conhecimento. Pensando nisso, o Ministério estabeleceu, em parceria e ouvindo o setor privado, a academia, a sociedade civil, o programa MCTI Futuro, Futuro do Trabalho, Trabalho do Futuro, né, por meio da portaria 5.156, e alguns projetos já começaram a acontecer dentro desse programa. O primeiro deles é o Hacker do Bem, onde a gente prevê treinar 35 mil profissionais na área de segurança cibernética, de nível básico ao nível especializado, onde nós vamos afunilando e os 200 melhores vão ter uma prontidão civil hacker do bem, onde você terá ethical hackers prontos a responder a situações de emergência de forma coordenada com a sociedade civil e os entes governamentais competentes. Temos um programa de letramento digital, onde a gente começa lá, onde as crianças vão aprender o pensamento computacional. Não sei se todos conhecem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação, onde ela ensina em cada nível do ensino fundamental o que você precisa ensinar para a criança. E não é criar uma cadeira de programação de robótica dentro da escola, é você trazer esses conhecimentos de solução de algoritmo, de resolução de problemas, para as outras matérias, para biologia, para português, de modo que a criança pare de ter medo do setor de TIC, de tecnologia, e consiga, de uma forma natural, aprender isso. Quando ele for médico, ele não vai ter medo de uma inteligência artificial, porque ele sabe como aquilo funciona e vai ter a confiança digital para aceitar as sugestões e saber criticar quando elas não forem adequadas, quando ele estiver atuando na sua área profissional. Você também tem o apoio à formação de mestres e doutores. Esse ano a gente está lançando alguns editais para treinar mestres e doutores na área de inteligência artificial, computação quântica, programação avançada, de modo que a gente tenha a camada de profissionais e professores que possam capacitar e qualificar os técnicos abaixo. Temos também o Residência em TIC. Existe uma demanda, o último estudo que a Brascom soltou, mais de 400 mil profissionais, essa é a demanda atual do nosso mercado. E a gente não consegue, a gente forma 40 mil profissionais por ano, 40 mil engenheiros de computação desse setor. Como que a gente atende a essa demanda de 400 mil profissionais?
trouxemos o residente em TIC, que se assemelha ao residência médica, onde a pessoa que já sabe um pouco de programação, ela sai qualificada como um programador sênior pleno, pronto a sentar em qualquer estação de trabalho de qualquer empresa e programar no mesmo nível dos seus colegas que vão estar ao seu lado. A ideia é treinar em torno de 40 mil profissionais nos próximos 3 anos. São 14 projetos rodando já, são 33 instituições de pesquisa em 12 estados e mais de 200 milhões de reais já investidos. E a programação acelerada, onde você pega aquela web service mobile, que hoje é o grande volume de demanda de programadores, onde existe uma demanda enorme de profissionais, e aquela pessoa que às vezes não tem um curso superior, mas tem um nível médio, entende um pouco de inglês, para ele começar a programar a borda, começar a programar programações simples, e que em determinado momento ele pode, inclusive, migrar para o outro programa de residência em TIC. A ideia é que com esse programa a gente passe por todos os elos da formação, desde a criança até o doutor, e que a gente consiga juntar todos os esforços da academia, do governo, da sociedade civil e das empresas para abraçar essa política de formação de recursos humanos de forma estruturada, de modo que a gente tenha pessoas que saibam usar a tecnologia, pessoas que não tenham medo da tecnologia da internet e pessoas que consigam trabalhar e produzir tecnologia no nosso país. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Gontijo. Gente, eu esqueci de dar um recado para todo mundo aqui que está acompanhando. O secretário do Concede, o Ellen, não pôde participar, infelizmente teve um compromisso. Então, ele pede desculpas. É uma pena que ele não pode estar aqui, mas tenho certeza que numa próxima oportunidade estará aqui com a gente. Eu vou aproveitar, então. Queria agradecer muito, Gontijo, as suas considerações. Acho que tem muita coisa para a gente falar, principalmente na questão relacionada à geração, né, de emprego, mercado de trabalho, como que a educação e a tecnologia, né, se complementam. Vou passar agora para a Daniela Costa, que é coordenadora de pesquisa do TIC Educação do CETIC. Daniela, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Alana, aos meus colegas, meus colegas e minhas colegas aqui de painel e aos participantes que estão assistindo a nossa apresentação hoje aqui. Eu aproveito já para iniciar minha fala agradecendo o convite e essa oportunidade de participar do Dia Mundial da Internet Segura, que é um evento muito, muito relevante para a área de infância e de educação. Bom, como a Alana já disse, eu sou coordenadora da pesquisa TIC Educação no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o cetic.br, e é um departamento, um centro de pesquisa vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é o NIC.br, e ao CGI.br. O Gontijo acabou de falar um pouco, representando, né, o CGI. Então, nós somos vinculados ao CGI e as pesquisas que nós produzimos têm esse objetivo, né, de monitorar, de mapear o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias na sociedade, contribuir para a sociedade com dados, com evidências, né? E é justamente esse trabalho que a gente faz no CETIC que eu quero trazer hoje para o nosso painel. Eu confesso que desde que eu recebi o convite para falar aqui no Dia da Internet Segura, eu fiquei refletindo sobre o título do nosso painel, né? Que é essa relação entre a educação para a cidadania digital e o futuro 4.0. Né? E eu separei aqui, diante de muitos aspectos que a gente podia abordar, né? Eu separei 5 aspectos que eu acho que são importantes para a gente refletir em relação à educação para a cidadania digital. E um primeiro aspecto está justamente na abrangência, né, dessa educação para a cidadania digital. De acordo com a última pesquisa, né, a última coleta de dados realizada nos domicílios brasileiros, né, 81% dos brasileiros, né, de todas as idades, aliás, perdão, de todas as idades não, com 10 anos ou mais, né, são usuários de internet. Ou seja, a gente tem 29% de brasileiros maiores de 10 anos que não utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à realização da pesquisa. Porém, quando a gente fala em um ecossistema digital, em cidadania digital, a gente precisa considerar esses 29% de brasileiros também. Eles também são cidadãos digitais, né? Embora não façam uso das tecnologias, eles são impactados, né, por esse ecossistema digital, pela cultura digital.
quando a gente fala em um ecossistema digital, a gente está indo além de falar de celular, de computador, de cabos, enfim. A gente está falando, na verdade, de uma linguagem que precisa ser compreendida, interpretada, né? É por isso que a gente fala em alfabetização, em letramento digital, porque é uma forma realmente de interpretar mensagens, né? Não basta usar recursos digitais de forma instrumental, mas é necessário interpretar as mensagens que são produzidas, compreender como as tecnologias funcionam e como elas impactam a nossa vida. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, é a abrangência da educação para a cidadania digital. Um segundo aspecto está justamente no futuro, né? Geralmente, quando a gente fala em educar para esse ecossistema digital, e a gente está falando de crianças, adolescentes, dos estudantes, está se pensando na formação de um indivíduo, um adulto, que vai ser mais hábil, né? Que vai ser mais ético no uso das tecnologias, e isso é realmente um dos principais objetivos da educação, é a formação desse indivíduo, né, enquanto ele cresce, né? Mas, no caso da cidadania digital, mais do que pensar no futuro, a gente tem que pensar no hoje, né? Então, na verdade, a educação para a cidadania digital é para as crianças e adolescentes do agora. É para aquela criança que, na hora do recreio, vai pegar o celular dela e vai acessar o mundo ali por meio desse celular, né? Então, hoje a gente tem mais de 24 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, segundo a pesquisa Kids Online, né? Que estão se apropriando desses recursos, seja para se divertir, para aprender, né? A pesquisa TIC Educação já mostrava antes da pandemia que 85% dos estudantes das escolas urbanas utilizavam aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, e isso, entre as crianças menores, do 5º ano do ensino fundamental, já estava em 70%, né? Então, muitos jovens já trabalham, né? Cerca de 32% dos jovens entre 16 e 24 anos, né, realizaram atividades profissionais, como vender produtos e serviços em redes sociais ou utilizaram aplicativos para fazer esse tipo de trabalho. Então, a educação para a cidadania digital é importante para os estudantes, para as crianças, adolescentes, para os jovens do agora, né? Para que eles possam extrair dessas tecnologias mais oportunidades, compreender os seus direitos dentro e fora dos ambientes digitais. O terceiro aspecto, também importante, é justamente o papel das escolas, né? E muitas escolas já compreenderam esse papel, né? 81% das escolas brasileiras, né, incluíram algum tema de cidadania digital no currículo, né, durante 2020, 2021. Porém, o que acontece é que ainda há a periodicidade com que essas atividades acontecem nas escolas ainda é um pouco baixa, né? Acontece máximo uma vez por mês, assim. Então, está faltando ainda a gente integrar esses assuntos, né? A formação crítica, o uso dessas tecnologias, o letramento digital no currículo, né? Nas disciplinas. E, bom, um quarto aspecto, eu não poderia deixar de falar disso, principalmente lidando com dados, né, de educação, com dados de acesso e uso das tecnologias, é justamente as desigualdades. A gente falar de cidadania digital e, ao mesmo tempo, a gente ter diversos grupos, né, minorias que não acessam a internet ou que não desfrutam das mesmas oportunidades é muito complexo, né? De que cidadania nós estamos falando dessa forma, né? Mas a gente, para além dessa desigualdade no acesso, é necessário refletir também sobre as desigualdades no desenvolvimento de habilidades, né? Nessas habilidades críticas, principalmente, para interpretar as tecnologias. E há também as desigualdades na preparação de quem vai apoiar os estudantes, né? Então, os professores, os gestores escolares para lidar com os dados dos estudantes, enfim, é todo um ecossistema realmente digital que envolve esse estudante, que envolve essa criança e esse adolescente, e há desigualdades também nesse apoio, nessa proteção que é realizada a esses estudantes, né? E nas oportunidades que eles têm de desenvolvimento. Então, é necessário uma atenção
as instituições educacionais, né? E, por fim, um quinto aspecto é falar sobre a sustentabilidade do ecossistema digital. O que eu quero dizer com isso, né? O título do nosso painel menciona um futuro 4.0 e realmente nós estamos caminhando, né, para um futuro 5.0 com tecnologias que vão expandir a nossa forma de interagir entre humanos e máquinas e sistemas, enfim. Porém, nesse ecossistema digital, nessa educação para a cidadania digital, a gente precisa de modelos de negócios, de formas de interação entre usuários, plataformas, aplicativos, que seja realmente 4.0, né? Que sejam mais sustentáveis, mais equitativos, né? Então, pensando sobre isso, olha, em 2020, a gente tinha 51% de escolas brasileiras usando plataformas digitais de educação. E isso acontecia em mais de 70% das escolas estaduais e particulares, ou seja, todo um conjunto de recursos educacionais no qual as crianças, os adolescentes, os estudantes, enfim, estão interagindo, produzindo dados, enfim. Um outro dado interessante também é que 14% dos crianças e adolescentes de 10 a 15 anos já interagiram com aplicativos, com sites do governo, né, para realizar algum tipo de serviço no âmbito público, né, emitir um documento, preencher um formulário. Então, todos esses recursos que são utilizados pelos estudantes, pelas crianças, eles precisam levar em conta os direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, embora as instituições educacionais elas sejam essenciais no desenvolvimento da educação para a cidadania digital, elas não são os únicos espaços de debate e nem assumem sozinhas essa responsabilidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, em síntese, é algo que já foi muito dito durante o dia hoje, de que é necessário também um trabalho conjunto entre escolas, universidades, instituições governamentais, instituições da sociedade civil, empresas, né? Isso é muito importante para que a gente construa um ecossistema digital que leve em conta os direitos digitais, especialmente os direitos das crianças e dos adolescentes. E um ecossistema digital sustentável envolve toda a sociedade, é multissetorial, é multidisciplinar, prima pela diversidade, pela equidade e oferece oportunidades efetivas de participação aos cidadãos digitais, né? Então, eu sei que a gente tem um tempo restrito, eu vou parar por aqui. Eu agradeço novamente a oportunidade. Só dizer que os dados que eu citei na minha fala, eles foram todos coletados pelo cetic.br, e eles estão disponíveis no site do CETIC, e eu fico à disposição para que a gente possa conversar mais sobre esses temas. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, super interessante os dados que você trouxe da pesquisa, mas também essa reflexão da importância, né, do diálogo, da colaboração e dessa parceria. Para a gente continuar no nosso papo aqui, eu vou chamar agora o Mário Volpe, que é coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes da Unicef. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu acho que temos uma discussão aqui muito importante para ser feita, não é? Que é essa transição, né, do analógico para o digital, né? E como nós vamos discutir as políticas para fazer essa transição, né? Eu acho que aqui tem um desafio que é colocar a escola no centro da inclusão digital. Hoje a escola não é ainda, né, a política de educação não é ainda o centro desse processo. Nós temos discussões na área da tecnologia, temos discussões na área da comunicação, temos discussões na área do setor privado, pensando como nós vamos fazer essa transição, não é? Mas nós precisamos trazer a escola para dentro dessa discussão. E eu falo a escola porque eu estou falando mesmo de um espaço físico determinado, de um lugar, não é? Porque é ali onde muitos adolescentes e jovens e crianças que são excluídos digitais podem encontrar um espaço de inclusão. Mas, para isso, né, nós vamos precisar avançar muito, primeiro, nessa ideia de inclusão digital,
né? Não tem como a gente ter um desenvolvimento sustentável no nosso país, não tem como um país de renda média como o Brasil se desenvolver se a gente não promover a inclusão digital. E a inclusão digital depende, primeiro, de a gente estabelecer essa ideia da conexão gratuita para aqueles que dela necessitam como um direito de inclusão social. Então, nós tivemos, durante essa pandemia, aí, um dado, né, estarrecedor, né, de que mais do que 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem acesso aos conteúdos escolares porque não tinham como se conectar, né? E a maioria deles acabou abandonando, não é, a escola, que quer dizer abandonar os estudos, abandonar a sua formação. Então, esse dado, né, que é um dado de outubro do ano passado, que foi um levantamento, né, uma pesquisa produzida, por um lado, por uma pesquisa que o próprio Unicef fez com o IPEC, né, o antigo IBOP, e, por outro lado, uma pesquisa feita pelo próprio IBGE da PNAD contínua, né? Então, nós temos um dado importante, né? E a gente poderia aqui explorar outros dados, aqui a Daniela também já trouxe informações importantes aqui. Nós temos um problema de exclusão digital que precisa ser incluído como um direito, né? Essa ideia de que se um adolescente que não tem acesso à internet, por exemplo, né, comparado a um adolescente que tem, essa diferença ela vai se agravando à medida que ele vai crescendo e vai se tornando um obstáculo para a inclusão social dele. Então, ela acaba que hoje, né, por exemplo, durante a pandemia, nós conseguimos gerar muitas oportunidades para adolescentes. Mas quais foram os adolescentes que conseguiram acessar essas oportunidades? Aqueles que estavam conectados. Os que não estavam conectados, eles não só deixaram de se beneficiar dessas oportunidades, como eles tiveram uma situação de renda, de alimentação, de acesso a serviços públicos piorado. Então, a exclusão digital, ela agrava a exclusão social, não é? Então, é importante aqui pensar numa política de conexão gratuita. Nós fizemos um projeto no Unicef, não é? Nós já conseguimos levar o acesso à internet para mais de 7 mil adolescentes, mas assim, não tem a ver com escala, né? É mais um trabalho de produzir uma política, porque como que você faz a inclusão digital, né? Conectando, mas como que você conecta? Então, a gente teve essa experiência com diversos projetos e nós fomos exatamente para os mais excluídos, né? E focamos naqueles adolescentes indígenas, adolescentes quilombolas, adolescentes da periferia dos grandes centros urbanos, para tentar chegar neles, para entender como você conecta um adolescente deles. Então, a gente ofereceu um kit de inclusão digital, não é, com um smartphone, um pacote de dados de R$50 durante 6 meses. A gente incluiu nesse kit álcool gel, máscara, incluiu um kit, uma publicação que é o guia antirracista. Fizemos um kit, de fato, de conectar esse adolescente que está numa situação de exclusão para entender como uma política podia chegar até lá. E nós vimos que, por exemplo, na hora de conectar esse adolescente, ele precisava de um CPF de um adulto, que é do pai, da mãe, do irmão mais velho, né, para ele poder ter o acesso. Então, nós temos aqui problemas para serem resolvidos do ponto de vista, eu diria, jurídico, logístico, de financiamento, né? Então, fizemos toda uma discussão sobre usar uma parte do FUST, né, que é esse fundo de um imposto que as empresas pagam, que constitui esse fundo de universalização do sistema de telecomunicações, lá do passado, né, que se chamava dessa forma, que agora já está sendo regulamentado. A ideia era ter uma parte desse fundo
financiando a inclusão digital de crianças e adolescentes a partir da escola, começando pelas crianças e adolescentes beneficiadas, né, pelo programa de transferência de renda, não é? Então, aqui eu queria colocar esse primeiro desafio, porque aqui não trata muito de um projeto do Unicef. Eu trago essa ilustração do projeto do Unicef, mas aqui se trata de uma política pública de inclusão digital para alcançar esses, e se não forem alcançados, eles vão ter, além de não serem incluídos, eles vão ter agravada a sua situação de pobreza, de miséria, de exclusão social. O segundo tema, então, aqui já foi tocado um pouco, que é a educação digital, né? É levar a tecnologia para a sala de aula, sem dúvida, mas também repensar a tecnologia como uma sala de aula. Porque o que aconteceu durante a pandemia foi que a aula dada na sala de aula, ela foi dada em frente a uma tela, né? Em frente a uma câmera que transmitiu. Então, nós tivemos, obviamente, uma saturação disso nas pesquisas que a gente faz com adolescentes e jovens por meio de uma plataforma que chama YouReport. A gente tem mais de 120 mil jovens conectados nessa plataforma. E, de vez em quando, a gente faz pesquisas para pedir a opinião desses jovens, né? Essa transferência automática do que o professor fazia na sala de aula e agora ele faz diante de uma câmera, gerou uma saturação. Os adolescentes, de fato, têm muita dificuldade, porque, obviamente, não é a tecnologia funcionando como uma sala de aula, né? É usar os recursos da tecnologia para que a gente chegue com as mensagens junto ao público que a gente quer atingir. E, obviamente, que aí nós temos aí essas grandes figuras, né, das redes sociais, do universo, que eles usam esses recursos tecnológicos, e nós precisamos fazer com que a política de educação se aproprie, não é, dessa linguagem, dessa metodologia, desses recursos técnicos, e consigam transformar esse universo chamado de virtual, né, realmente uma sala de aula, para que haja mais interação, para que haja mais compreensão desse universo. E, por outro lado, isso que já foi apresentado aqui, que eu acho que precisa ganhar uma escala maior, é desconstruir esse medo do professor, né, e das políticas de educação em relação ao universo digital. O Rodrigo já deve ter ouvido diversas vezes, a Daniela talvez, nas reuniões do CETIC, das pesquisas das quais a gente participou, eu sempre trago esse elemento. Nós gastamos tanto dinheiro, gente, para proibir o uso de celular na sala de aula. Eu tinha o último levantamento que eu tinha feito, tinha 27 projetos de lei em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa dos Estados, Congresso Nacional. Você imagina, né, o gasto para proibir o celular na sala de aula. E nos lugares em que essas medidas foram aprovadas, as soluções que os alunos encontraram. Eles chegavam na sala de aula, tinha lá a caixinha onde deviam deixar o celular, eles botavam um celular velho qualquer e entravam com o seu celular na sala de aula. Então, é uma medida, eu sempre uso esse exemplo porque foi um exemplo muito claro da resistência às tecnologias. Quando, obviamente, progressivamente, nós vamos ter que incorporar o celular, o tablet, o computador, né? Esse universo todo dos dispositivos que dão acesso a esse universo digital, nós vamos ter que incorporá-los no cotidiano, de uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma educativa, né? Então, a educação digital, né, essa transformação nas metodologias, na linguagem, nos processos, né? E o terceiro elemento aqui desse processo, né, é a inclusão produtiva. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse www.umio.com.br, que é uma iniciativa desenvolvida pelo Unicef, pela OIT e por uma série de empresas, são mais de 60 empresas que estão colaborando conosco, que é um universo onde
o adolescente entra, ele se conecta com um universo de treinamentos, capacitações, chats, espaços de diálogo, debates, fóruns, e ele pode fazer curso de inglês, curso de espanhol, curso de habilidades para o mundo do trabalho, curso de competências para a vida. Ele tem uma série de possibilidades, e ali as empresas anunciam as suas vagas, né, para o mundo do trabalho, e com um compromisso de priorizar aqueles adolescentes mais vulneráveis. Então, no ano passado, só de vagas de trabalho, foram mais de 32 mil oportunidades que foram criadas nesse espaço. De treinamento, são mais de 60 mil adolescentes que fizeram algum curso. Mas o que a gente está aprendendo nesse universo dessa iniciativa que nós chamamos de UMIO, que é 1 milhão de oportunidades? Nós aprendemos que essa linguagem, esses conteúdos, eles precisam entrar no universo imaginativo dos adolescentes. Não adianta a gente pegar os conteúdos nossos, de adultos, e tratá-los com a nossa linguagem. Nós precisamos abrir um canal de conexão com os adolescentes, por isso nós precisamos consultá-los, ouvi-los, envolvê-los, engajá-los, para que a gente consiga fazer as transformações dos conteúdos do século passado e adaptá-los para os conteúdos do século XXI, e fazer, de fato, essa transição. Então, essa iniciativa UMIO, ela vem querendo conectar os adolescentes ao universo do mundo do trabalho, fazendo uma inclusão produtiva, mas nós até temos chamado isso de uma transição positiva para o mundo do trabalho. Nós não queremos nunca que o adolescente abandone a escola, muito menos que as crianças trabalhem, como tem uma série de projetos de lei. Hoje até tem uma audiência pública aqui na Câmara discutindo novamente essas propostas de rebaixar a idade de acesso ao trabalho para 13 anos, para 14 anos. É uma discussão cansativa, porque ela está conectada a antes da Revolução Industrial. Só para, se você pesquisar um pouco, as primeiras leis que proibiram o trabalho infantil são leis exatamente da Revolução Industrial, quando os países que quiseram se desenvolver, eles asseguraram que as crianças e os adolescentes pudessem ter uma formação antes de entrar no mundo do trabalho. E aqui nós temos esse desafio no Brasil, de superar essa ideia de que o trabalho tem uma missão libertadora, de formar o caráter e a moral. O trabalho é o trabalho. Ela é a forma de reprodução da vida, ela é a forma de subsistência, e quanto mais preparado um adolescente entra para o mundo do trabalho, mais ele evolui na sua carreira, mais ele melhora a sua renda. Quanto menos preparado ele entra, com menos escolaridades, mais ele se torna um desempregado, mais ele tem dificuldades e ele vai depender de políticas compensatórias do Estado. Então, são essas 3 ideias aqui que eu queria trazer para compartilhar com vocês hoje. Eu acho que nós temos um desafio muito grande de desenvolver para o Brasil uma política de inclusão digital que garanta que a escola seja o centro desse processo, para que, a partir dessa inclusão digital, o adolescente e as crianças se desenvolvam em todo o seu potencial. Que a gente pare de pensar nessas soluções que vão manter os adolescentes e as crianças eternamente subdesenvolvidos. Eu acho que nós temos que pensar mesmo nessa transição do analógico para o digital como um processo de utilizar todo o potencial das nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu encerro aqui a minha participação nesse momento do nosso evento. Um abraço. Obrigada, Mário. Sempre muito enriquecedor te ouvir. Acho que você trouxe muitas reflexões importantes aqui para esse grupo e acho que a gente vai continuar.
queria só reforçar a importância, né? O YouTube é um parceiro aí da Unicef nesse projeto, né? Dos kits de conectividade, na busca ativa. Acho que são projetos fundamentais, super importantes, exatamente para poder endereçar alguns dos grandes desafios que a gente tem hoje. É claro, a pandemia trouxe inúmeros desafios, né? Seguimos com esses desafios e muitos outros, né? Apareceram, surgiram e a gente ainda precisa aprender a lidar com todos eles. Vou aproveitar para passar agora a bola para Débora Abdala e para Juliana Oliveira, da Universidade Federal da Bahia e da Onda Digital e do Meninas Digitais. Queremos ouvir vocês. Olá, então meus cumprimentos a todos da mesa. Estão me ouvindo bem? Porque eu estou com a conectividade um pouco instável, né? Então, estão me ouvindo? Estamos. Sim, então. Ótimo, ótimo. Então, conectividade, né, para todos, porque realmente, olha o exemplo, eu estou aqui na região metropolitana de Salvador e a conexão é super instável. Já coloquei até antena via satélite, mas o sinal não chega corretamente. Bom, é um prazer estar aqui, agradecer o convite pelo pessoal da SaferNet, que é nosso parceiro aí desde o início, né, da criação da SaferNet, e compartilhar aqui com vocês o que a gente tem realizado sobre educação digital, né, dentro do programa de extensão e pesquisa Onda Digital, e mostrar como a universidade, né, pode estar contribuindo nesse processo extremamente importante, né, da realidade em que a gente vive, principalmente no Brasil, onde estamos em mundos totalmente conectados, né? Já estamos em algumas situações no 4.0, e em outras realidades estamos em mundos totalmente analógicos. Então, como que a gente consegue superar essas dificuldades dentro do nosso país? Né? Juliana, vamos seguindo. Então, quem somos? Né? É um grupo de pesquisa e extensão atualmente composto de 6 professores, né? Temos estudantes de doutorado, de mestrado, né? Pesquisadores que fazem pós-doutoramento conosco, alunos de graduação do ensino médio, diversas áreas do conhecimento. Esse número flutua muito, atualmente estamos em cerca de 60 pessoas, e alguns marcos históricos, né? Então, nosso grupo de pesquisa ele se institucionalizou a partir de 2014, mas nós temos desde 2004 ações de inclusão sociodigital dentro do programa de extensão permanente Onda Digital. E em 2009 a gente incorporou as atividades curriculares em comunidade e sociedade, né? Componentes da UFBA, né, de ensino, que traz o reforço para a extensão e onde a gente consegue envolver diversos alunos de vários cursos na extensão. Temos, em 2016, 2 projetos especiais que a Juliana vai compartilhar rapidinho aqui com vocês, que trata justamente dessas questões das minorias dentro da computação, como a pouca representação das mulheres e a pouca participação de negros e negras na computação. Eu chamo a atenção aqui que, em 2018, nós temos, né, estabelecido pelo MEC, que a obrigatoriedade dos cursos de universitários terem 10% da sua carga horária de extensão. Então, a gente tem aqui uma grande oportunidade, né, de estar trazendo dentro da formação científica a participação na sociedade e na construção de soluções compartilhadas, né, com todos nós. Bom, a pandemia, como todos já falaram aqui, exacerbou, né, o que a gente já estava prevendo, a necessidade de termos mais orientações sobre o uso do digital, porque o digital vai permear a sociedade. Então, a gente, com isso, a pandemia só fez acelerar um processo que já estava em curso, né? E como é que a gente tem trabalhado? Né? A gente faz a difusão e popularização das tecnologias digitais e comunicação. Nós temos programas, né, de inclusão sociodigital, difundimos a questão do software livre, né, e temos atuado muito em especial com os grupos de vulnerabilidade socioeconômica. Né? A gente trabalha com curso de extensão, com oficinas curtas de orientação sobre a internet e, mais recentemente, dentro de um formato, né, de cursos de MOOC, trabalhando com a questão de internet e informação.
Temos sempre parceria aí da SaferNet com os materiais que são produzidos, né, do NIC-BR também. Então, principalmente todos os recursos que estão disponíveis, né, como recursos livres, nós trabalhamos, né, nessas nossas ações. O nosso cenário, né, desde outubro de 2021, nós atuávamos como um departamento de ciência da computação dentro do Instituto de Matemática e Estatística, né, e agora foi recém-criado pela UFBA um novo instituto, que é o Instituto de Computação. E nós estamos dentro do Departamento de Computação Interdisciplinar. Nós temos, dentro, né, do Departamento de Computação, desenvolvimento de pesquisas, de inovação tecnológica, estratégias de desenvolvimento, mas com as ações de extensão a gente consegue trazer essa dimensão das responsabilidades que nós temos como propulsores da tecnologia, formadores, né, dos profissionais de TI, trazer essa responsabilidade para a questão dos impactos das tecnologias digitais na sociedade. Então, nós já atuamos, né, com diversas parcerias com organizações civis, então já atuamos com o grupo do ILEA-IE, do ILEA-POA-FUNJA, o grupo de Força Jovem, que é em Candeias, lá no subúrbio. Começamos com o projeto Tabuleiros Digitais no bairro de Pirajá. Atualmente estamos em Pau da Lima, com o Centro de Educação Livre Vida Plena. Trabalhamos em parceria com o grupo de apoio a crianças com câncer, né? Casa Monte Alverne, a Casa de Idosos, né? E também com a Associação Baiana de Acarajés. Então, a gente procura uma diversidade muito grande de parcerias. E também, pode ir continuando, Juliana, a gente faz ações através de editais que a gente divulga para a sociedade em geral, e com isso a gente consegue atrair uma diversidade de público, né? Então, já atuamos em comunidades rurais, né? As crianças com câncer, pessoas surdas, né? Crianças em situação de privacidade, de liberdade, jovens de escolas públicas, pessoas, né, em processo de ressocialização, principalmente com a parceria que a gente tem com o CAPS-AD Gregório de Matos, adultos e idosos de modo geral, né? E a gente consegue ter assim, pessoas de várias regiões, não só de Salvador, como da região metropolitana, participando dessas capacitações, que, em média, a gente consegue atingir umas 120 pessoas. Apenas aqui, né, para ilustrar vocês, lá nos espaços da UFBA, nos laboratórios da UFBA, onde a gente recebe a comunidade, pode fazer essa troca, e principalmente para os jovens, tem sido muito importante essa entrada na universidade através de um projeto de extensão. Então, a gente já tem alunos que são de computação hoje, que participaram desse projeto do Onda Digital, né, e hoje já estão se formando na UFBA. Então, a gente percebe o quanto essa interação tem sido importante nessa formação, né, dos jovens. E o que mais assim, eu queria destacar aqui é que a gente trazer a universidade através dos projetos de extensão para essa atuação traz uma dimensão na formação, né, dos jovens universitários que, ao meu ver, é assim, um marco para os profissionais do futuro. Então, a gente tem com os estudantes, né, nos nossos projetos, a gente não trabalha só com estudantes da computação, porque no Departamento de Computação, né, que é atual o Instituto de Computação, nós temos bacharelado em Ciência da Computação, bacharelado em Sistemas de Informação, a licenciatura em Computação, o curso que se tornou agora fundamental, né, nesse processo da inserção das tecnologias na escola. E a gente tem também alunos da pedagogia, da psicologia, né, de comunicação, de ciências sociais. Então, essa interação interdisciplinar entre eles, né, eles vivenciam uma diversidade de situações, onde a gente tem que adaptar os percursos didáticos, o material didático, né, e isso aproxima esse jovem em formação de uma realidade da onde ele atua, né, e eles saem com uma outra vivência dentro da sua formação. Tá? Então, vou passar para a Juliana, que vai falar rapidamente dos dois projetos que a gente trabalha, né, que é o Minas Digitais da Bahia.
e a pesquisa Políticas Negras na Computação. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Juliana Oliveira. Atualmente sou estudante concluinte do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal da Bahia e atual diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Tanto esse projeto quanto o de Negros e Negras na Computação, eles surgiram da própria necessidade vista no ambiente que a gente está. Lá no ambiente universitário, a gente vê nos cursos de computação poucas mulheres e poucas pessoas negras. Foi o que mobilizou parte do nosso grupo a desenvolver esses projetos. O Meninas Digitais Regional Bahia é uma iniciativa que é parceira do Programa Nacional Meninas Digitais, que tem a chancela da Sociedade Brasileira de Computação. E quando a Débora estava falando aí do papel dos estudantes, da importância para a formação, eu trago aqui também que tanto esse quanto Negras e Negros na Computação são projetos que são, assim, posso até dizer que liderados pelos próprios estudantes. Tem a professora Débora, representando institucionalmente o Meninas Digitais, e tem o professor Esivaldo, representando o projeto de Negras e Negros na Computação. Mas eles dão uma flexibilidade que esses projetos acabam servindo como laboratórios para a gente, laboratórios makers para a gente, onde a gente pode desenvolver as ações, onde a gente idealiza projetos, desenvolve as ações, e assim os professores só dão assim um aval, não, tá legal, ou isso aqui pode melhorar, mas a gente tem uma autonomia para desenvolver as atividades. E todas essas diretorias em que o nosso projeto está organizado, ele é um projeto que as alunas, no caso aí do Minas Digitais, que acabam liderando essas diretorias. Então, o projeto, em linhas gerais, ele quer incluir mais mulheres na computação, sobretudo mulheres negras, e se preocupa também com a permanência delas na área. E aqui são ilustrando algumas das atividades que são desenvolvidas pelas próprias alunas, onde elas são as estudantes educadoras que desenvolvem os cursos, as oficinas, que trocam entre si e entre a comunidade. A gente faz as rodas de conversa, a gente fazia já no presencial e a gente sentiu a necessidade de continuar com esses projetos, mobilizando essa comunidade no virtual. A gente tem depoimentos de muitas meninas que dizem que participar do Meninas Digitais foi essencial na vida delas, até para saber que elas vão se manter na área, ou que elas querem dar continuidade, ou que elas querem entrar na área. Então, tanto meninas do ensino médio que estavam ainda sem saber para onde iam, quanto próprias meninas que estavam já na graduação em computação, mas que ainda estavam em dúvida se aquele era um espaço delas. A gente desenvolve vídeos incentivando a participação de outras mulheres na computação, dizendo como é a carreira de cada uma delas, os desafios que elas passam. Então, aqui também teve essa websérie Negras que Inspiram, onde mulheres negras deram seus depoimentos falando sobre participar da área de computação e quais foram os ganhos, os pontos positivos e negativos e como elas superaram cada uma dessas coisas. E, além disso, a gente faz oficinas e cursos para a comunidade, principalmente os cursos de programação de computadores para jovens e adultos da comunidade em geral. Organizamos eventos, realização de lives, produzimos vídeos, podcasts, palestras. Então, é uma diversidade de conteúdos que a gente faz que acabam auxiliando na escolha e permanência nos cursos de tecnologia, dando oportunidades no mercado de trabalho. Já temos algumas meninas que a participação delas no projeto possibilitou a entrada no mercado de trabalho, tanto das graduandas quanto dos jovens do ensino médio, troca de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, desenvolve na oratória, a questão da timidez. É uma forma mesmo de conexão e de fortalecimento de laços para essas mulheres. E a gente tem um maior desafio, que é a inclusão de mulheres trans, que no último edital dos cursos que Débora comentou, nós colocamos 10% de cotas para mulheres trans, e até nisso, quando a gente tenta fazer essas ações, a gente recebe negativas de algumas pessoas, que começam a questionar o que é que eles têm de diferente que precisam de cotas. Então, toda essa discussão também a gente precisa fazer junto à sociedade. Aqui são algumas das palavras que as próprias meninas dizem, o que o projeto significa para elas: crescimento, satisfação, motivação, aprendizado. Então, a gente vê que esse projeto de extensão, ele dá retorno para a sociedade, que é de importância. Já o Negras e Negros na Computação foi um projeto pioneiro na UFBA, que ele foi desenvolvido pelo professor Esivaldo Matos, e a gente tem estudado a atuação de docentes negras e a participação de pessoas negras nos cursos de computação. E a gente está pretendendo ampliar esse debate juntamente às escolas públicas, para que esses jovens que estão lá na escola pública, eles também vejam a computação como um espaço onde eles podem estar.
E, para concluir, eu anuncio aqui para vocês que no dia 19 de fevereiro de 2022, às 18h30, vamos ter o lançamento do documentário Eu Não Sou de Computação, que conta a história de 7 pessoas negras na área de computação, seus desafios e superações. Vai ser lançado no YouTube do nosso projeto, tá o link do trailer aí e o QR Code também para quem quiser saber de mais informações. E para nos encontrar, é só buscar no Instagram, Onda Digital UFBA, ou no nosso e-mail, ondadigital@ufba.br. Obrigada. Débora, Juliana, super obrigada, que projeto incrível, projetos incríveis, né? Eu queria aproveitar para lembrar que todas as informações sobre os nossos palestrantes e os projetos que os nossos palestrantes trouxeram aqui estão no site da SaferNet, do Dia da Internet Segura. Então, não deixem de entrar, acessar quem tiver alguma dúvida. Vamos para a nossa última palestrante, a Kelly Angelini, que é consultora do NIC-BR. Kelly, boa tarde. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero agradecer aqui a oportunidade de participação. É sempre uma honra de estar novamente neste evento, contribuindo para esse debate, né, que acontece todos os anos. Como você falou, sou Kelly Angelini, advogada atuante na área do direito digital e da educação digital e sou consultora do NIC.br. E antes de iniciar minha fala, eu quero aqui reforçar um pouco do comprometimento e engajamento do NIC.br em ações que realiza para a instrução de crianças e adolescentes no uso da internet, através de eventos como esse que está sendo realizado, do Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet. Quem não conhece ainda, vale a pena acompanhar. Esse será o 7º ano de realização desse evento tão importante que debate temas fundamentais sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Sempre ocorre em setembro de cada ano. E os materiais que o NIC.br e Comitê Gestor da Internet no Brasil disponibilizam através do site internetsegura.br, como já foi dito aqui pelo professor Demi no início da abertura desse evento, e pela Miriam do CERT.br, nós temos materiais riquíssimos, inclusive temos um guia chamado Internet com Responsa na sua sala de aula, que visa capacitar educadores para que eles entendam qual é o uso da internet que eles estão fazendo, se precisam fazer algum ajuste ou não, para que possam estar ali aptos para instruir os seus alunos sobre o uso responsável da internet. Então, eu reforço aqui o comprometimento do NIC.br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para essas ações aí de instrução de crianças e adolescentes na internet. E agora, falando um pouco do tema objeto desse painel, né, os meus colegas falaram bastante aí de transformação digital, de inclusão digital, e eu, complementando aqui o que foi dito, e acho que foi propositalmente bom ficar aí para o final, né? Eu vou exibir alguns casos práticos que mostram o que vem acontecendo com crianças e adolescentes na internet, que usam a internet, né? Porque são considerados ali hoje, muito se fala de nativos digitais, e por isso, né, todo mundo acha que eles têm habilidades e maturidade, discernimento para usar essas novas tecnologias, mas, na verdade, na prática, a gente vê que falta aí muita instrução. E eu vou exibir aqui para vocês o meu slide, que eu trago esses casos reais, acho que vocês estão visualizando aí minha apresentação. Eu trago aqui o primeiro caso, que são casos que acontecem na prática. Esse caso é o caso de um aluno que, não gostando ali da nota que o professor dele deu para uma prova que ele fez, ele pegou a foto de um professor, manipulou essa foto num aplicativo, atrelando a imagem desse professor ao consumo de drogas e divulgou isso numa rede social. Eu não preciso nem falar para vocês que a imagem desse professor, a partir do momento da divulgação aí dessa foto, acabou sendo abalada. Ele teve a suspensão das atividades profissionais dele, porque imagina como é aí para as famílias lidar com uma situação como essa, e o professor, para provar que não era ele, teve que entrar com uma ação judicial para ter um atestado ali de idoneidade, porque um aluno, por não saber da responsabilidade das suas ações, acabou usando a imagem dele indevidamente, acarretando todos esses danos para ele. E aí eu trago aqui um segundo caso,
de uma garota que publicou uma foto numa rede social. Um garoto foi lá, usou essa foto para fazer um meme, esse meme viralizou, a garota passou a ser objeto de chacota em todos os lugares que ela ia, na escola, na rua onde morava, na cidade, e o que aconteceu? Ela não suportou todo esse assédio, acabou abandonando a escola e até tentando suicídio. Tudo isso porque um adolescente acabou achando que era uma mera brincadeirinha usar a imagem de alguém para fazer meme e debochar com a cara dessa pessoa. Trago aqui também o caso de um adolescente que aconteceu nos Estados Unidos e que descobriu-se que ele estava por trás de uma invasão no Twitter e lá, com a legislação diferente da nossa, ele foi condenado a 3 anos de prisão juvenil. Por quê? Porque desconhecia ali também o uso responsável, o uso ético, o uso respeitoso da internet. E, por fim, eu trago um caso aqui que é muito mais comum do que a gente imagina, de um adolescente que, após um término de namoro, pegou a foto da ex-namorada e divulgou nos grupos de WhatsApp dos amigos, e essa foto viralizou em pouco tempo, porque não só ele queria se vingar, mas ele queria mostrar ali que ele, né, era realmente empoderado e tinha ali circunstâncias muito positivas em relação a essa exibição da foto da ex-namorada. A ex-namorada teve uma exposição extremamente inadequada, passou a ser objeto de julgamento ali social pelo grupo que participava, não queria mais ir para a escola, abandonou os estudos, teve depressão, isolamento, ou seja, uma série de consequências. E para esse garoto que fez isso, acabou o caso indo para o Poder Judiciário, e nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz teve que aplicar medidas socioeducativas e sociopunitivas para esse adolescente que acabou usando aí a internet de forma inadequada. Então, vou... Peraí, só um minutinho. Eu parei aqui minha exibição, porque eu terminei os casos reais, mas para mostrar para vocês que esses casos acontecem na prática. É isso que a gente vê. Então, assim, tudo que foi dito hoje é muito válido, e minha fala é totalmente complementar ao que foi dito hoje sobre transformação digital, sobre inclusão digital, mas a gente precisa também falar em instrução para o uso seguro, consciente e responsável da internet. Por quê? Porque diante desse cenário que eu trago aqui para vocês, é nítido que nós precisamos investir na instrução de crianças e adolescentes. Por quê? Para que elas aprendam a respeitar o próximo no uso da internet e também agir com responsabilidade, porque, afinal, a internet não é terra sem lei. Como a gente viu nesses casos que eu trouxe para vocês aqui, além dos danos que essas ações acarretam às vítimas, às pessoas, né, que são alvo aí dessas condutas irregulares, as consequências para esses adolescentes que fazem essas ações são estratosféricas, são devastadoras, que poderiam ser evitadas e prevenidas se tivessem recebido uma instrução. Então, aquela tecnologia que a gente fala hoje, né, que tem tudo para impulsionar crianças e adolescentes, inclusive na área da educação, porque realmente faz, né, acaba acarretando no que eu trago aqui para vocês, que vai para o Poder Judiciário, que são adolescentes praticando atos irregulares, sendo punidos por atos infracionais, e tendo ali que o juiz aplicar medidas socioeducativas e sociopunitivas, sem contar que os pais desses adolescentes que têm que pagar indenização para as vítimas em decorrência dos danos que acarretam. Então, vejam que muito se fala hoje de educação 4.0, que tem ali aquele objetivo de oferecer aprendizagem envolvente, o uso de metodologias ativas, a implementação do sistema híbrido, né? O presencial com atividades mediadas por tecnologia, interações online e muito mais para ter a tecnologia presente e positiva nas vidas desses jovens. Porém, se essa tecnologia não for utilizada com respeito e responsabilidade, os prejuízos para essa geração de jovens é imenso. Ou seja, todo mundo sai perdendo, porque aquilo que era para ter um ganho enorme acaba acarretando um prejuízo para quem faz e para quem é vítima dessas ações. E para termos esse uso positivo, que inclusive é o tema desse evento de hoje, né, desse uso positivo da internet, nós precisamos de esforços na instrução de crianças e adolescentes,
para o uso consciente, ou seja, saber usar com consciência, seguro, saber se proteger e responsável, saber que há responsabilidade nas ações online. E precisamos também focar no que, inclusive, foi dito aqui pelo professor Mário Volpi, na formação de educadores. Precisamos investir na capacitação de professores como sendo uma prioridade máxima. Por quê? Porque o educador ele está ali na linha de frente, no dia a dia das crianças e adolescentes, e são eles que aplicam essas novas tecnologias. E, inclusive, as pesquisas do CETIC mostram que quando há algum problema no uso da internet, alguma dúvida no uso da internet, muitas vezes essas crianças e adolescentes deixam de falar com seus pais para falar com os educadores dentro da sala de aula. Então, não adianta a gente exigir desses educadores se a gente não fornecer uma capacitação. Então, esses são 2 pontos fundamentais. Porém, também é importante a gente capacitar as equipes de tecnologia educacional, psicólogos e outros profissionais que atuam dentro do ambiente escolar. Senão, toda aquela tecnologia que a gente fala, né, que vai ser avassaladora em termos de sucesso, em termos de futuro, acaba trazendo uma série de prejuízos. Nessa minha breve fala, eu enfatizei para vocês alguns casos práticos para mostrar aí para vocês o que acontece na prática e para que vocês prestem atenção no quanto a gente precisa instruir esses jovens para a formação do uso seguro, consciente e responsável da internet e para mostrar para vocês a importância da gente capacitar os nossos educadores para que estejam aptos a ajudar e instruir os nossos jovens de hoje. Agradeço imensamente a participação e quero desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Kelly. Terminamos na hora, uma pena, porque eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para poder discutir o assunto que é tão interessante, tão instigante, e ainda mais com esses palestrantes que a gente sabe que poderiam render muito, muito mais. Mas eu queria aproveitar para reforçar a importância desse diálogo, né, para a gente poder, de fato, ter uma transformação digital que prioriza, né, a redução das desigualdades, potencializa, né, as capacidades dos jovens, mas que coloca, como a Kelly bem disse, né, a responsabilidade e a segurança dos usuários como uma prioridade. Continuem conectados, que ainda tem muita coisa boa no Dia da Internet Segura, e queria agradecer tanto os nossos palestrantes, quanto quem acompanhou a gente aqui, quem vai continuar acompanhando e a SaferNet pelo evento. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Oh, excelente. Alana, eu acho que a gente ganhou uma boa notícia aqui da equipe. A gente consegue, eu acho, fazer uma rodada rápida de perguntas. Se os colegas puderem ficar mais alguns minutinhos, como a gente começou alguns minutinhos atrasado, se você topar, Alana, a gente pode fazer uma rodadinha rápida. E parece que já tem uma pergunta do time de jovens que está acompanhando ao vivo o evento lá na sede do NIC. Ótimo, Rodrigo, que notícia boa! Excelente. Volto contigo então, Alana. Se você puder chamar, acho que é a Carla, parece que tem uma pergunta do grupo de jovens que está aí conectado na telinha com a gente. Feita que a gente acho que ganhou está sem o áudio. Seu microfone está desligado. Um clássico da pandemia, né, gente? De eventos digitais. O microfone desligado. E agora, me escutam? Perfeito. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Carla Giovana, eu sou do estado do Pará, né? Eu sou da Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, ex-embaixadora do Programa Cidadão Digital do ano de 2020. E uma coisa que muito me empolgou durante esse painel é que eu vi muito falando sobre jovens, né? O que eu acho muito bacana. Mas, às vezes, eu confesso para vocês que eu sinto falta de ver jovens fazendo esse debate sobre inclusão digital, sabe? Porque, por exemplo, no contexto amazônico, a gente vive um cenário de exclusão digital muito grande. E aí eu já quero deixar a dica para vocês acompanharem o web documentário A Maré tá para as Juventudes, as multivozes da exclusão nas Amazônias, que fala justamente numa perspectiva multissetorial, numa perspectiva indígena, quilombola, ribeirinha e urbana, sobre esse processo de exclusão digital que a gente vive na região amazônica e como isso nos impossibilita, muitas vezes, né, de cocriar novas perspectivas para o nosso território a partir da ótica da juventude, que a gente sabe que é um grande percentual da população e que precisa ser considerado, né, em todas as áreas, principalmente na área de inclusão digital. E quando eu penso no contexto amazônico, eu noto que essa inclusão digital ela precisa ser trabalhada de uma forma mais intensa, principalmente por causa do processo de degradação que a gente vive no nosso território e que nos impede de nos mobilizar e de nos conectar com outros jovens para cocriar possibilidades diferentes das atuais.
né? Então, eu gostaria de ouvir um tanto de vocês nessa perspectiva de não inclusão tão ferrenha das juventudes nessa pauta. Como é que a gente pode fazer para incluir mais as juventudes nesses debates? Como é que a gente pode fazer para conectar mais organizações de juventudes, como, por exemplo, a COJovem, né, junto com organizações que estão à frente dessas iniciativas, para que a gente possa ter essa escuta ativa da juventude e materializar projetos, processos, programas que sejam realmente efetivos e representativos para nós. Desde já, muito obrigada. Carla, a gente que agradece. Muito obrigada pela contribuição. Vou te fazer uma pergunta. Onde vai estar disponível o web documentário? Show. O web documentário está disponível no YouTube. E vocês podem ter acesso a ele, só digitar A Maré tá para as Juventudes, as multivozes das exclusões nas Amazônias. Ótimo, obrigada. Vou aproveitar, então, e passar a sua pergunta. Acho que essa sua consideração sobre a participação dos jovens de forma mais eficaz. Todos os palestrantes podem participar aqui, mas eu vou aproveitar a Kelly a Kelly, que estava falando sobre isso agora no final, e também o Mário, que eu acho que tem uma experiência, né, com a busca ativa que poderia trazer. E aí, todos os outros, pessoal, o microfone está aberto. Juliana, Daniela. Oi, Alana, posso falar? Inclusive, acho que foi muito importante essa fala da Carla Giovana, porque em palestras que eu dou em escolas, eu vejo que muitas vezes os jovens trazem assuntos dizendo, inclusive, que eles deixam de ser ouvidos, inclusive dentro da própria casa. Então, eles trazem ali, por exemplo, falando que, olha, meus pais não saem da internet, eu gostaria ali de ter uma conversa e eu tenho que ficar chamando atenção várias vezes, ou eu preciso disso e não sou ouvido. Então, assim, eu acho que o que traz aí a Carla, Giovana, é a importância de dar voz aos jovens, a gente ouvi-los também, e eu acho que tem muitas iniciativas que já estão focadas nisso, e é muito importante a gente estimular e ouvir os nossos jovens, porque, vou ser bem sincera para vocês, eles têm muito a nos ensinar, muito, muito mesmo. Vou entrar aqui, Alana, na discussão. Eu acho que nós precisamos urgentemente, né, criar um fórum de debate entre adolescentes e jovens sobre a inclusão digital, né? Uma rede, eu conheço muitas iniciativas no Brasil inteiro, mas a gente ainda não conseguiu conectar essas iniciativas para trazer essa agenda dos jovens para o espaço público. Então, o que a gente tem são algumas iniciativas isoladas ou, às vezes, até desarticuladas, que a gente precisa conectar. Eu acho que é hora de ter um fórum nacional bem articulado nesse tema, né? Aqui no Unicef, a gente tem uma série de redes de adolescentes, a gente pode ter algum papel no apoio a essa articulação, mas a gente precisa conectar esses grupos, porque tem dois elementos importantes que os jovens trazem, que um deles é a desconstrução dessa ideia de que os jovens são irresponsáveis na internet, que eles estão aí para zoar, para fazer bullying, esses eventos que a gente tem, se a gente for ver hoje, o grande problema na internet, né, são os crimes cometidos pelos adultos, né? Se a gente for fazer uma conta brava, né, a gente tem que tentar identificar esses espaços todos de geração de renda, de aprendizagem, de diálogo, de fórum. A gente tem milhares mesmo, e cada um atuando em universos diferentes. Então, eu já queria responder aqui também a pergunta do Santiago, né, que fala como que a gente vai garantir a participação de crianças e adolescentes mais vulneráveis. Então, eu acho que é criando esses espaços de discussão, porque no espaço de discussão vão aparecer os temas dos conteúdos, da segurança, né, da mediação, vão aparecer esses temas que a gente está pautando aqui no universo adulto, né, na linguagem e nas questões que os próprios adolescentes trazem. Então, já aproveitando aqui, Violana, para me despedir aqui do grupo, e dizer que eu fico com esse compromisso de nós apoiarmos essas iniciativas
de articulação, de formação de uma rede de jovens para o debate e para a proposição de políticas de inclusão digital que parta do próprio debate dos jovens, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para todos. Excelente, Mário, obrigada. Eu tenho um tempinho, assim, por favor. Só queria assim, reforçar a importância da participação dos jovens nesse tema. Então, assim, todos os programas que a gente desenvolve, aqueles mais brilhantes, são tocados na frente pelos jovens. Né? Então, assim, a gente dá o protagonismo para a juventude. Né? Nosso papel é dar suporte, é orientar, é facilitar o caminho. Né? Então, quantas vezes eu já pensei em soluções mirabolantes, né, de atuação, e na hora que a gente coloca em contato com jovens, ou a gente está em contato com os jovens, né, da escola, a solução é outra, a ideia é outra, a pegada é outra, o ritmo é outro, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber ouvir, né? E dar vez mesmo aos jovens, e eu fico assim, impressionada como eles são capazes, o quanto de conteúdo eles têm. Então, a gente fica achando que a gente que sabe muito, a gente sabe a nossa realidade, da nossa geração, né? Mas eles estão aí com uma outra realidade, a gente precisa, juntos, apoiá-los. Né? Débora, queria agradecer e vou aproveitar e ver se a Juliana quer fazer alguma consideração, né? Porque eu acho que isso se conecta muito com meninas digitais, né? Essa pergunta da Carla. Olá, sim. Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando que no grupo a gente tem muitas meninas que já estão na universidade, acho que também isso tem influência pelo local, né, onde o projeto está sendo desenvolvido, mas a gente tem algumas alunas que são do ensino médio, algumas jovens, e até algumas que são bem jovens, né, acabaram de entrar na universidade, eles estão entrando cada vez mais cedo na universidade, e o projeto é, assim, totalmente aberto para todas as ideias. Então, tem coisas assim que eu nem imagino e as meninas trazem de ideia e vão tocando e vão com aquela rede mesmo que ela já tem da escola e o projeto fica maravilhoso. Então, assim, a gente é totalmente aberto a essas parcerias e quer realmente incluir os jovens, porque um dos objetivos do projeto é trazer mais meninas para a computação. Então, a gente quer atuar desde o ensino médio, fundamental até, se possível, a gente já quer ir atuando com esse projeto, fazendo coisas nas escolas, coisas que as meninas querem. E a gente já fez alguns projetos dentro da escola, nos preparamos todas para, em 2020, começar os projetos na escola, compramos materiais, Arduino, para fazer oficinas, mas infelizmente não foi possível. Mas assim que for possível, a gente vai para as escolas, temos projetos de redes de computadores, projetos de segurança digital, tem um grupo que está trabalhando especificamente com segurança para mulheres e ativistas, então a gente tem muita coisa que a gente quer compartilhar, não só no ambiente acadêmico da universidade, mas também nas escolas. Então, estamos totalmente abertos e já agradeço aqui a participação. Excelente, muitíssimo obrigada. Gente, acho que agora o nosso tempo, né? A não ser que alguém... Daniela, quer fazer mais uma consideração? Acho que a gente consegue esticar aí mais um pouquinho. Não, é só dizer para a Carla, respondendo para a Carla, que no caso do CETIC, das pesquisas do CETIC, a gente tem duas delas em especial, que é a pesquisa TIC Educação e a Kids Online, que são dedicadas especificamente às crianças e adolescentes, então eles respondem à pesquisa, não é o professor que está falando por eles, os pais que estão falando por eles, são eles quem estão respondendo. E muito rapidamente, uma dica para a Carla e para todos os adolescentes, os jovens que estão nos assistindo, assim, quando a sociedade não abre espaço, a gente abre. Então, vão atrás também. Se quiser, escreva para o CETIC e fala, olha, eu quero saber dessas pesquisas de vocês, eu quero que vocês apresentem para o meu grupo aqui, entendeu? Eu quero falar com a empresa X, enfim, abram espaços. Tem que ser assim, né? Se não nos dão espaços, a gente tem que criá-los. Então, mas parabéns pela iniciativa e ficamos à disposição. Excelente, gente, muito obrigada. Falei que esse assunto ia render e a gente, se pudesse, estendia aí mais algumas horas, acho que tem muita coisa. Queria agradecer a participação da Carla, acho que foi muito rico, acho que provocou aqui no finalzinho, né, uma discussão muito importante sobre a participação. Queria agradecer mais uma vez os nossos palestrantes e quem está nos acompanhando de casa. Fiquem bem, muito obrigada, boa tarde. E tem mais aí, eu sei que tem uma palestra muito boa na sequência, acompanhe, e ainda tem, né, a sessão de encerramento. Obrigada, mais uma vez agradecer a SaferNet.